Olá pessoal, bem-vindo a mais um Ausculta Semanal do Investidor Extraordinário. Um programa hoje que foi bem interessante, a semana que passou, né, foi bem interessante. Nós tivemos aí 7 acionamentos de compra. Um deles bateu o stop, eu vou comentar tudo direitinho para vocês aqui no decorrer hoje do programa. Eu queria comentar também, logo no início aqui, a respeito de setup, tá? Porque o pessoal andou perguntando e também por que eu não uso tal indicador ou esse indicador ou aquele outro, tá? E é o seguinte, indicador, na minha opinião, tá? Eles são importantes, tá? Mas assim, devem ser estudados, só que com o tempo a gente vai eliminando eles. Eu fui eliminando. Por quê? Porque eu não estava mais observando eles. Para mim, indicador é o quê? Formador de opinião, né? Então assim, o mais importante é olhar o gráfico dos candles, do preço, porque é ele que vai decidir meus momentos de entrada e tudo mais. Você não vai operar o cruzamento das linhas de indicador. Isso eu acho que não deve ser feito. Na minha opinião, eu não faço. Já fiz, tá? E não foi muito bem sucedido com isso, então você acaba eliminando isso, tá? Agora também existe uma coisa que é o seguinte. Quando você começa a estudar análise técnica, é claro, você vai começar a estudar todos os tipos de indicadores. E cabe a quem está começando, sim, colocar lá os seus milhares de indicadores e começar a conhecê-lo, familiarizar com aqueles indicadores, né? E saber o que está funcionando e o que não está. Pode confundir a cabeça do investidor no começo? Pode, porque ele fica, muitas vezes, ele não tem nem ainda, né, não sabe nem dividir qual que é um indicador de tendência, um indicador que não é de tendência, que é oscilador, né, para entrar quando o mercado tem consolidação e tudo mais. E o indicador, dependendo da calibragem, você faz o que quiser com ele. Você coloca ele para dar compra, para dar venda no momento que for oportuno. Então, assim, é muito amplo, tá? Então... Agora, não cabe também falar assim, indicador você é tudo uma besteira. Hoje o que eu uso é só isso aqui e acabou, não tem mais. Acho que não cabe falar isso porque acho que faz parte do processo de aprendizado. É diferente um investidor, um analista, né, que fala que não usa mais, que enxugou a sua plataforma de indicadores mas que sabe, já estudou esses indicadores, da pessoa que nunca estudou nenhum tipo de indicador e fala, não, isso aí me falaram que não presta, eu não vou nem estudar. Eu acho que tudo é legal, você sempre ser bem curioso e estar estudando. E de vez em quando, se você vê alguma coisa ou outra por um indicador e achar interessante, ele pode te formar uma opinião e te chamar a atenção para alguma outra coisa. Então, só para finalizar, o que eu acho? É tudo formação de opinião. O mais importante é o preço, são os candles, e os indicadores vão dar uma opinião a mais. Então assim, se o preço estiver confirmando, estiver bonito em algum motivo, o indicador vai falar, olha, vai concordar ou não com aquilo. E você juntando, né, às vezes você tem lá uma divergência, né, e o preço lá batendo, rompeu uma linha de tendência de baixa, fez uma divergência. Você vai juntando os fatores, né? Então você vai juntando opiniões para poder tomar a sua decisão. Que isso é o mais difícil no mercado, né? O mais difícil é você tomar a decisão. Então há quem diga, né, assim, tem o Bo Williams, por exemplo, ele fala que a análise técnica para ele é 20% e psicologia do mercado é 60%. E acredito sim que possa ser isso. Eu acho que, sabe, pelo menos metade do seu bom desempenho com certeza é psicologia. Tá? E você está bem, no estado de espírito bom. Tá? Por isso que eu gosto de operar em gráfico diário, semanal e 60 minutos. Porque você se recupera, você dorme, você descansa. Então, ficar no mercado direto, muitas vezes você não dá tempo de você recuperar o seu emocional. Esse é o maior problema que eu acredito do day trader, né? Saber, eu acho que quem tem que lidar muito com o emocional, até saber, né, lidar mais do que a gente que analisa diário e semanal, que faz um position, quem faz o day trade. O cara tem que se virar ali, o cara tem que... Às vezes ele vai sair, entra no papel no mesmo dia, né? Entra no papel no começo do dia, às vezes, e já sai no mesmo dia. E às vezes começa perdendo, o emocional vai ficando envolvido, tal, ele quer recuperar de qualquer maneira até o final do dia e acaba perdendo mais e mais e mais e não tem esse tempo de recuperação, né, emocional. Então, o position é uma coisa que eu acredito que dá esse tempo pra gente recuperar, porque você dorme nada como um dia após o outro, né? Então é isso aí. Esse é mais um Ausculta Semanal do Investidor Extraordinário.
Bom, então aqui, como eu prometi, né, falar do meu setup aqui rapidamente para vocês. O meu setup é simples, tá? Então assim, o que eu preciso, tá? Para mim o que é o principal é o gráfico de candles, que são essas velinhas aqui vermelhas e azuis, tá? Azuis. Essas velinhas, tá? Elas dão a variação de preço no diário, tá? Então o que que você tem? O corpo da vela, né? Com a máxima, o preço de fechamento e o preço de abertura, tá? E geralmente você sempre vai ter uma vela para cima, né, com a sombra dela, que é aonde ela chega na máxima e na mínima do dia, tá? Só que a gente tem os dois preços principais, que é a fechamento e abertura. O que que vai definir a cor da vela, tá? Se ela for azulzinha, quer dizer o quê? Que a abertura foi abaixo, né, fechamento acima do nosso ponto de abertura, né, do nosso preço de abertura. Então ela fica da cor, geralmente é o que o pessoal coloca, né, essas cores, ou quando é preto e branco ela fica vazada em branco, né, e quando é um gráfico de fechamento inferior à abertura, aí a cor fica escura, tá? A gente coloca no preto ou em cores quentes, né? Vermelho, geralmente é isso que a maioria do pessoal coloca. Rosa, né? Aí vai depender do gosto do trader aí, do investidor. Então assim, esse é o gráfico principal, que é o que a gente precisa para a gente traçar nossa linha de tendência. Então a gente vai lá e traça nossa linha de tendência através das nossas velas e tal. Vocês vão reparar que em muitas análises minhas, né? Nas minhas análises, eu gosto, quando eu vou traçar linha, eu coloco geralmente os preços de fechamento para traçar, tá? Porque você fica naquelas assim, considero ou não as minhas sombras, né? Então assim, isso é muito relativo, tem gente que gosta de considerar a sombra, traçaria uma linha de tendência aqui. Eu, né, no decorrer do tempo aí, eu fui percebendo que para mim, eu considero essas linhas que eu traço com os preços de fechamento, tá? Geralmente são linhas para mim mais interessantes, tá? Aqui eu vou te dar um exemplo, ó, de uma que eu traçaria aqui no preço de fechamento, tá vendo? Desculpa, pessoal. Aqui, ó, uma que eu tinha traçado aqui já há um tempo, essa aqui, tá? Olha que interessante essa, né? Que rompeu, foi testada novamente e seguiu adiante, né? Que essa linha a gente usa até no Ibovespa, né? Aí você volta lá pro preço de venda, você vê que algumas sombras dos candles, né, até ultrapassam, mas não é. O preço mais importante é o de fechamento, entendeu? Então para traçar, geralmente eu peguei esse costume, tá? O que mais que eu uso? Então na minha tela de preços eu já deixo, os meus indicadores são minhas médias móveis, tá? Eu coloco uma mais rápida, tá? Que vai acompanhar o mais próximo do preço possível, que é essa azulzinha, que é de 21 períodos, tá? Depois eu coloco a minha média móvel exponencial, tá? São todas exponenciais. É a verdinha, que é a segunda, né, a intermediária, que eu digo, é de 55, e a mais longa de 89, tá? Não são aleatórios, né? Não foi, isso aqui são números que fazem parte do algoritmo de Fibonacci. Eu precisava de médias em torno desse valor, né, em torno de 20, de 50 e de 80, e aí eu percebi que se eu colocasse essas que já são do algoritmo de Fibonacci, elas foram bem interessantes. Se você colocar aqui no gráfico semanal, deixa eu pegar aqui, colocar aqui para a gente ter uma perspectiva maior, tá? Então você vê que quando corrige, ó, geralmente o mercado corrige, né, quando tem uma franca tendência de alta, ele vem corrigindo aqui na linha azul, tá? Fazendo suportes próximo da linha azul. Quando ele corrige mais forte, vai fazer lá próximo à linha verde, depois a linha vermelha, tá? E quando reverte de vez mesmo. Não é momento, isso aqui me auxilia mais para dizer se tem tendência, as minhas médias móveis, tá? É mais um indicador de tendência para mim, tá? Quando, por exemplo, eu estou aqui com a minha média móvel apontando para cima, no curto prazo, que ela está com uma tendência de alta. Aí as outras também já apontando para cima, fica mais forte essa tendência para mim, tá? Então eu espero que o preço vá corrigir? Espero, tá? Então o preço vem sempre corrigir para as médias, tá?
mas é uma referência que eu tenho, que se eu não tivesse elas aqui no meu gráfico, essas referências, eu não saberia para onde que ele vai corrigir, tá? Então, onde o preço pode ter uma zona de conforto para depois voltar a subir, é isso que eu preciso, por isso que eu uso essas médias de costume, tá? Então você vê que eu não tenho na minha tela quase nenhum indicador, eu deixo aqui embaixo um índice de força relativa, tá? Com período de 7, tá? Para ficar bem rápido, tá? E eu poder, né, acompanhar qualquer tipo de divergência, tá? Qualquer divergência que eu tiver de preços, comparando aqui com as ondas do diário de preços, tá bom? Então, aqui no caso eu não estou vendo nenhuma divergência. Opa, tem uma aqui, mas nós começamos aqui uma tendência de alta e o preço aqui fez uma divergência, mas essa aqui não tem tanto significado para mim. Então aqui no caso não tem, mas quando tiver vocês vão ver, eu vou comentar, tá? Geralmente é isso que eu uso, tá? Não tem mais que isso. Aqui você pode usar para divergência também qualquer outros indicadores, tem o estocástico, tem o OBV, né, que é bem interessante também, né? O OBV e o índice de força relativa eu acredito serem, né, eles os mais interessantes aí para a gente observar divergência, tá? Então é bem simples, tá? E aqui esse é o meu setup, não tem muito segredo, tá? O que eu uso é bem enxuto, isso você vê que vocês podem observar que não tem muitos indicadores, não tem muita firula, e para mim ele dá tudo o que eu preciso nesse momento. Amanhã pode ser que eu ache alguma coisa interessante novamente e possa vir a acrescentar aqui, né? Eu acho que assim, tudo na análise técnica é aprendizado constante. Então amanhã se eu achar alguma coisa interessante eu posso adotar aqui tranquilamente, tá? Essa humildade de você também, né, observar uma coisa mais interessante, saber, não, agora eu não vou usar mais isso aqui e ir mudando a sua estratégia, faz parte também, tá ok? Então é isso aí, quanto ao setup, conforme prometido eu comentei aqui o meu, e agora vamos começar aí para o nosso índice Bovespa e a Petrobras e nossas indicações do dia, ok? Vamos lá, pessoal. Bom, pessoal, então aqui é o nosso índice Bovespa, né? Eu eliminei todo aí que a gente tinha. Vou começar aqui pelo semanal, para a gente ter uma visão, né? De outra perspectiva, tá? Então aqui aquela visão mais de longo prazo, né? Um gráfico semanal aqui, a crise de 2008. Então eu vou traçar novamente só para a gente ter uma referência aqui das nossas linhas, né? Nós temos essa linha aqui, tá? Que é uma linha que ela vai respeitando nossos topos aqui do índice Bovespa, vai tocando lá em cima e respeitando ela. Eu chamaria ela de uma linha de tendência de baixa. E nós temos esses outros suportes aqui que foram ascendentes, tá vendo? Fazendo suportes ascendentes aqui, que poderíamos até chamar de uma LTA aqui, né? É um grande, né, cone, né? Talvez um triângulo, eu não sei, né? Aumentando aqui nossa perspectiva, indo para o gráfico diário, né, a gente ficou um tempo naquela consolidação aqui, ó, que a gente não sabia o que ia acontecer com o Ibovespa, até que ela foi rompida, essa consolidação. A gente tinha uma linha de tendência de baixa que a gente tinha traçado aqui, que ela foi rompida, que deu uma... Isso aqui é o gráfico de linhas com fechamento, que é um gráfico que eu prefiro para traçar, geralmente onde eu traço as minhas... Tá? Linha de tendência usando fechamento, fica mais fiel, mais fidedigno. Então quer ver? Eu vou até traçar aqui a outra linha, nos 60 minutos, respeitando aqui a linha de fechamento.
o preço de fechamento, né? Pronto. Tá mais ou menos aqui. Aí a gente saiu da consolidação, voltamos, né? Tinha aquela já aqui uma sensação de que poderíamos chegar no 57, aí recuou bem, e aqui novamente, né, nessa linha que foi um momento, né, que a gente formou esse topo que eu falei, olha, aqui tem uma resistência, né? Então o mercado pode recuperar, mas ele precisa passar essa linha de resistência ainda. Ele começou a recuperar, realmente bateu naquela resistência e recuou, respirou novamente, até ela ser rompida aqui nesse segundo momento. Quando ela rompeu aqui, né, nós temos, né, essa perspectiva do mercado alcançar aqui o primeiro ponto dele assim, em torno de 57, tá? Mas o que aconteceu essa semana? Ele começou a gerar aqui, formar uns candles aqui meio que sugerindo uma certa reversão, né? Formou aqui um martelo e aqui um candle forte, né, de queda. Então pode ser que o mercado volte a respirar novamente, a fazer outro recuo? Acredito que sim, tá? Se a gente for observar aqui, tá? Nós estamos fazendo aqui, tá vendo, ó, alguns fundos ascendentes, né? E então o mercado pode recuar, né, para vir tocar aqui as médias novamente para depois chegar no nosso objetivo. Como ele pode recuar e vir com tudo, né, para baixo, tá? Então assim, não tá aquele mercado forte, principalmente pelos 2 últimos dias, tá? Que fez esses 2 candles aqui. Mas uma possibilidade que é bem plausível, pode acontecer, é esse zigue-zague aqui, tá? Então ele recuperar mais um pouquinho, vir aqui próximo da média, para depois vir nosso objetivo de 57, talvez até 59 lá em cima tocar a linha. Mas é claro que a gente vai respeitar o que o mercado fizer. Se o mercado não quiser chegar lá, nós também não vamos ser idiota de ficar acreditando que ele tem que chegar lá. Isso não existe, né? Então a gente vai respeitar ele. O que ele quiser fazer, ele tem o direito de fazer e ele faz, tá? Ele não está nem aí porque a gente está analisando aqui, tá? Então essa, para mim, resumindo, o Ibovespa está nessa situação, fazer uma recuada para depois subir. É claro que se ele abrir forte o mercado na próxima semana, nós temos aqui já 57 uma resistência, né? Uma próxima resistência importante aqui para ele, tá? E que se não recuar aqui, ele vai recuar aqui no 57, tá? Então, a possibilidade forte de respirar novamente para subir ou poder cair novamente e fazer um recuo mais forte, tá? A gente vai ficar atento a isso, tá? Olhando nossos papéis, vou começar só aqui com a Petrobras, porque eu percebo que o pessoal pergunta bastante e já fica no início do programa aqui, eu já fico com o meu dever cumprido aqui. Então, a Petro tinha aquela grande consolidação. Em programas anteriores eu falava que se ultrapassasse esse valor aqui de 10,78 seria o momento para a gente ficar de olho na compra, e realmente quando passou, olha como ele esticou, né? Ele tinha uma primeira resistência nessa região aqui, né, que passou batido por ela, e a segunda aqui em torno de 15, tá? O que está acontecendo com ela? Eu acho que nós estamos seguindo aí rumo aos 15 com a Petrobras, tá? Rumo aos 14,5, 15. Tá? Pode respirar? Pode fazer alguma coisa aqui, alguns candles mais para baixo aqui, tá? Para depois voltar a subir, tá? Fazer um pivôzinho, pode fazer esse movimento aqui, tá? Mas ela não tá dando um momento de compra interessante. Eu acho que assim, ela já andou para comprar mesmo, não é uma estratégia que está inclusa nos papéis que eu separei para a semana, tá? Eu só estou comentando aqui para quem está posicionado, tá? Ele não tem até um stop loss, né? Quando o papel estica muito assim, a gente fica pensando, pô, e agora, eu salvo esse lucro ou não, né? Aí que entra, né, o que eu estava falando no início do programa, que é o fator psicológico do trader, né? Que é ele ter o alvo dele. Então, quem tem o alvo em torno de 15, eu esperaria, tá? Quem quiser realizar, realiza. Isso é que vai fazer a diferença. Até porque comprar é fácil. Eu acredito que o mais difícil é a pessoa saber o momento de vender. Se tivesse comprado na saída dessa consolidação, eu estaria com o meu stop aqui embaixo ainda, sem nenhum problema, tá?
em torno de 9,61. Eu poderia até agora aumentar ele aqui para nessa região aqui mais ou menos, próximo da minha média, mas com uma folga para deixar o papel trabalhar, para formar mesmo um stop para poder eu levantar, tá? Por quê? Porque o papel, né, depois dos 15, ele tem um objetivo de 21, tá? Então assim, para quem entrou na saída aqui a 10, é você ganhar pelo menos 100% nesse papel, tá? Então eu ficaria com essa estratégia, eu ficaria aqui embaixo ainda com o meu stop bem aqui embaixo mesmo, talvez até colocaria aqui na mínima desse candle aqui de 10,46, tá? Esperando o papel trabalhar um pouquinho para saber a minha decisão. Se ele começar a subir, aí eu monto uma estratégia para subir. Tem gente que, dependendo do capital, faz uma estratégia de sair com a metade, a outra metade, sabe? Isso aí é o que vai diferenciar um investidor do outro. O mercado é democrático e essa diferença tá inclusa, eu acho que quem dita é o fator psicológico, e eu estou dando para vocês a minha opinião. A minha opinião é, eu espero o papel trabalhar aqui, se eu tivesse comprado na saída dessa consolidação, como realmente eu indiquei, né? Então algumas pessoas podem ter comprado, eu esperaria trabalhar para acompanhar a position da Petro, entendeu? Eu opero assim, tá? As indicações que eu tenho, eu vou começar aqui com as indicações que eu separei estudando ontem o mercado, tá? Eu olhei todos os 100 papéis do Índice Brasil. A Braskem me chamou a atenção pelo seguinte, até um colega meu que pediu para eu olhar, falou, vê lá a Braskem, porque a Braskem eu acho que está interessante e tal. Não é aquele papel que eu separaria com muito capital, o semanal dela como é que tá, né? Ainda assim, preciso ter uns sinais mais fortes de reversão nela, tá? Mas o que acontece? Eu tracei essa linha, né, de tendência de baixa, ela rompeu essa linha de tendência de baixa, né, e após ter rompido essa linha, fez aqui um doji. Eu acho que pode ser um momento de uma chance da gente comprar agora a Braskem, para estourar mesmo, né, na ultrapassagem aqui, ó, desse valor aqui, dessa máxima de 12,46. Então em 12,46 eu ficaria de olho, eu acho que eu aproveitaria essa oportunidade, compraria. Caso ele venha realmente fazer isso que eu estou supondo aqui, não sei, ele pode fazer candle mais para baixo aqui ainda, né? Mas se ele realmente abrir com candle de máxima e mínima superior a esse candle anterior, né? Então a gente teria, por enquanto, um stop em torno de 11,34, uma entrada então de 12,46 para um stop de 11,34, tá? Eu acho que é um gerenciamento de risco bem interessante, né? Sendo que se ele ultrapassar, né, esse próxima resistência, a gente tem aí uma projeção aí para ele chegar aqui em torno dos 17, tá bom? Então Braskem é o primeiro, tá? Primeira indicação. A segunda que eu separei, deixa eu lembrar aqui, a BR Malls, que é um papel até parecido, tá vendo? Olha só como ele é parecido com esse papel que a gente acabou de falar, tá? Aquele papel que eu acabei de falar, eu tô nesse momento aqui dele, ó. Tá? Ele tem uma linha de tendência de baixa, aí ele saiu, rompeu, né? Tá fazendo aqui provavelmente um fundo para romper novamente uma outra resistência aqui, que eu tô dependendo disso naquele outro papel. Esse já rompeu no caso, tá? Então o que acontece com a BR Malls? Ele rompeu a linha de tendência de baixa, né? Já confirmou então. E aí aqui, ó, tá tudo indicando que ele fez um pivô, tá? Então se a gente for considerar, né, desde que ele saiu dessa linha de tendência e esse pivô, nós temos uma grande chance aqui, né, do mercado projetar para cima, tá? E onde você compraria, né, BR Malls? Onde a gente poderia entrar aqui? Então aqui tem várias estratégias, né? Tem a estratégia do triângulo, né, que a gente poderia operar no rompimento desse triângulo, tá? Deixa eu ver aqui o que eu separei. Eu coloquei aqui 18,34, que eu acho que é essa máxima aqui, ó, desse 18,34, a máxima desse candle aqui. Foi isso que eu fiz. Então assim, só para não poluir muito, pessoal, vou tirar isso aqui. Ontem, olhando uma analisada, eu por conta desse candle aqui, que é um martelo invertido, eu acredito que, né, tocou aqui na nossa média móvel mais rápida de 21. Então eu estou bem assim, acredito
que o papel possa fazer alguns candles aqui para cima, romper e a gente aproveitar isso aqui como um pivô, tá? Para pegar uma onda aqui de alta, tá? Então fica aí uma dica de entrar na máxima de 18,34 e a mínima vou esperar trabalhar aqui. Não sei se o papel vai fazer mais preço mais para baixo aqui nos próximos dias, tá? Mas por enquanto a mínima é 17,64. Então se realmente ele confirmar com um candle de máxima e mínima superior a esse, a gente pode colocar aí a 17,64, um pouquinho abaixo de 17,64, colocar o nosso stop de venda, tá? O segundo que eu separei foi a CCRO, também que está largando uma linha de tendência de baixa, tá vendo? Largou, voltou aqui para a linha, depois testou ela aqui novamente, fez um momento de compra e estopou, tá vendo? Ó? A CCO foi uma indicação da semana passada, não, da semana retrasada no caso, né? A gente acionou e aí fomos estopados aqui agora. Provavelmente agora a gente foi estopado nessa mínima aqui, tá? Mas não deixa de olhar, não é porque eu fui estopado que eu não vou olhar ele como uma estratégia futura, tá? Então aqui na ultrapassagem desse topo aqui, tá? Eu entraria comprado novamente, né? Com a mínima que ele fizesse aqui, seria meu stop, tá? Então assim, em princípio, tá? A mínima de 15,89 é o nosso stop, tá? Que é essa mínima aqui que é o último suporte, tá? Então caso ele venha a comprar na máxima de 16,73, um pouquinho acima de 16,73 eu estaria comprado, tá? E um stop a se formar aqui, que assim que acionasse eu colocaria meu stop, tá? No fundo anterior ao momento de compra, tá? CCRO é um que então eu manteria, né? Apesar de ter dado errado com a estratégia da semana retrasada, né? Ter sido estopada aqui nessa linhazinha amarela que eu coloquei aqui, eu não deixaria de lado para a próxima semana não, tá? Não tô nem aí que foi estopado, assim, é claro, a estratégia era aquela e agora a estratégia vai ser outra, tá? E a gente pode aproveitar um momento bom aqui, tá? A gente assim, tinha uma linha de tendência de baixo, fizemos uma onda para cima, quem sabe isso aqui não é uma onda 1, né? E futuramente vamos ter uma onda 3 aqui para cima, entendeu? Onda 3 é tudo que a gente quer, né? É o que o trader mais procura. Então, o CCRO continua na minha indicação. O próximo, a CESP, dá uma olhada bem, nós temos também uma linha de tendência de baixa, que ela foi rompida, tá vendo? E fez um pivôzinho aqui, que às vezes esses pivôzinhos são interessantes. Por quê? Porque eles dão a chance de a gente entrar com um bom gerenciamento de risco, tá? Então, por exemplo, o que nós temos? Nós temos um momento de compra, né? Com o stop próximo, né? Isso aqui é gerenciamento de risco. Então, quando o papel tem um bom gerenciamento de risco, a gente interessa comprar. Por quê? Porque ele tem o alvo, primeiro alvo aqui em torno de 27, depois para 28 e até chegar a 31, tá? É um papel interessante. Então, eu indicaria a compra nele na ultrapassagem da máxima de 25,60, tá? Então, seria essa máxima aqui, ó, de 25,60. Para a próxima semana eu entraria comprado, com um stop a se formar aqui na mínima, não sei como é que ele vai trabalhar amanhã, na segunda-feira no caso, né? Pode fazer alguns candles mais para baixo, na mínima que ele fizer do suporte aqui vai ser meu stop. Então, o stop a se formar. Por enquanto, para quem está posicionado no papel, tá? O stop tá em 24,54, tá? Um pouquinho abaixo, 24,52 aí eu deixaria acionado. O próximo é a Cosan, novamente, aquele papel que eu acredito também tinha uma consolidação, eu acho que, deixa eu ver aqui. Então aqui a Cosan, tá vendo? Ela tinha a nossa linha de tendência de baixa, essa linha de tendência, foi rompida, depois ficou dentro dessa consolidação ainda, na minha outra análise. Aqui foram divergências que o papel fez, ó, que eu já estou de olho nele há muito tempo, ó. Vou puxar aqui meu índice de força relativa para mostrar a divergência para vocês. Então, é um papel que tem vários fatores aí, né, várias opiniões dizendo que agora podemos estar no momento de alta,
mas não teve aquele rally que a gente esperava, tá? Mas acredito que possa vir a ter, então eu deixaria ainda como indicação na máxima aqui, tá? Essa máxima está em 29,92, tá? Então na máxima de 29,92, ultrapassando, a gente poderia entrar, tá? Com o stop a se formar aqui, tá? Por enquanto a mínima tá aqui, mais ou menos em torno de 28,55, mas a gente precisa ver como é que vai se desenrolar esse papel, tá? Eu vou só corrigir aqui, pessoal, porque pelo meu estudo eu deixei anotado esse valor aqui como entrada, ó, a máxima desse candle, se não me engano, ó. E eu vou manter, tá? De 29,89, tá? Porque depois eu vou fazer para prestar as contas aí na nossa rentabilidade, eu já deixei anotado 29,89, que é a máxima desse candle, tá? E aí o stop nós vamos ver como é que vai se desenrolar aqui durante a semana, tá? Para quem está posicionado, que acionou compra aqui na saída, o stop ainda está na mínima de 27,25, tá? Depois é M Dias Branco, tá? Então estou dizendo aí para vocês os papéis que eu estudando ontem achei interessante. Tem muito papel esticado, tá? E aí aqueles papéis que a gente diz que o bonde já passou, né? Então assim não me dá chance de entrar no papel. A M Dias Branco, ó, é um outro papel que a gente tinha uma linha de tendência, voltou e fez um pivôzinho aqui, tá? Ele foi acionado compra aqui, que eu tinha indicado na semana passada, acionou e quase bateu o stop, pessoal, porque o stop aqui é em 88 e 83, ele veio até 88 e 84, tá? Não sei como é que vai desenrolar durante a semana, então pode ser que essa estratégia de entrada pode ser estopada, mas mesmo assim eu deixaria uma outra estratégia de entrada aqui, ó, acima disso. Então caso ele venha a começar a recuperar, eu entraria no rompimento aí dessa máxima de 92 e 97, eu não deixaria de entrar nesse papel, tá bom? Do M Dias Branco, porque a gente pode estar diante de uma onda 1 para depois seguir uma onda 3 aí. Então é um papel que eu ficaria de olho, tá? Como oportunidade. E o outro que eu ficaria de olho é o Múltiplos, tá? Que é um papel que, se você olhar, ele tem uma projeção para chegar em torno de 44, caso ele venha a romper. Esse aqui eu estou no semanal, tá? Ele venha a romper aqui, tá? Essa é a última resistência. Mas minha estratégia está no diário, tá? Eu entraria no rompimento aqui, ó, desse Yzinho aqui, desse Y não, desculpa, desse W, tá? Entraria rompendo na máxima de 35,60, tá? Eu entraria comprado com stop, tá um pouquinho largo, stop, tá, né? E aí tem que ver no gerenciamento de risco a quantidade de capital que a gente vai entrar nele. Mas essa entrada a 35 com uma perspectiva de chegar a 41 aí, eu acho que vale, tá? Para um stop a 33, tá? Na mínima de 33,06. Então são esses os papéis que eu separei, tá? Então Braskem, BR-MOL, CCRO, CESP, Cosan, M Dias Branco e Múltiplos, tá? 7 papeizinhos aí pra gente ficar de olho na próxima semana, tá? E agora na segunda parte do programa nós vamos falar aí de todos os papéis que a gente está posicionado, que a gente está carregando posição aí durante a semana, e um ou outro que bateu o stop, mas a maioria tá bem interessante, tá? Muito obrigado, esse é mais um Ausculta Semanal do Investidor Extraordinário. Vamos lá, pessoal. Bom, então aqui a nossa Ambev, né? A gente indicou compra aqui nesse momento, aqui nessa linha amarela. Deu outro momento de compra aqui, acho, não sei porque não entrou na nossa estratégia, mas talvez por gerenciamento de risco e tal. Então nós tínhamos aqui o stop em torno de 17,50, aumentamos na semana passada aqui para mínima de 18, tá? E o stop eu deixaria mantido aqui
na expectativa, ó, por esse martelo invertido que ele fez aqui, de começar a fazer agora candles para cima, com máximas e mínimas, né, superiores. Aí a gente aumenta nosso stop. Tá bem interessante esse momento aqui, tá? Então, o próximo candle com máxima e mínima superior, eu já colocaria meu stop aqui, que está bem próximo da média rápida, na mínima de 18,94, tá? Para gerenciar o nosso risco. Tá? Esse então é um papel que a gente já está aí algumas semanas posicionado. O próximo, esse sim foi um papel da semana passada. Olha só o que ele fez. Ele acionou compra por questões de alguns centavos. Então eu vou comentar, não sei se acionou compra de alguém, né? Então aqui foi o nosso momento de compra. Não sei nem se ele ultrapassou. Eu acho que foi 2 centavos, se não me engano, pelo que eu estava vendo ontem. A máxima de 31,67 era o momento que era a máxima para acionar a compra. Aí, geralmente é para colocar um pouco acima, 31,69. Então, chegou a 31,69. Eu acredito que não tenha acionado compra de ninguém, porque não sei, pode até ter acionado, que é um papel de muita liquidez, né? Então, se você teve um start de compra aqui, tá? A estratégia, por enquanto, né, da compra da semana passada, tá aqui embaixo ainda, meu stop, tá? Eu não alteraria, tá? Então, ainda tá na mínima de 30,25. Tá? Nós vamos deixar esse papel correr aqui para a gente acompanhar a tendência dele. O próximo, que a gente já está algumas semanas posicionado, olha como foi interessante, ó. Nosso momento de compra aqui, tá? Né? Com stop longo, a gente foi administrando stop, agora a gente chegou numa zona de break-even na BB Seguridade. O stop foi para cá, aí voltou a fazer uma onda para cima, aí nós subimos nosso stop, já estamos bem no lucro aqui. E por enquanto eu vou deixar trabalhar mais esse stop aqui ainda. Tá? Vou esperar uns candles mais próximos da média por aqui, tá? Então mantido o stop da BB Seguridade e na mínima de 33,43, tá? Eu não arriscaria, tá? A não ser que queira realizar por algum motivo, realizar o papel aqui em cima, tá? Para entrar em outro, sendo que já está no momento com bastante ganho, né? Eu geralmente opero assim, tá? Eu deixo o mercado me tirar do papel, vou acompanhando a tendência dele. O próximo é a BR Foods, que é um papel que eu acho que acionou. Aqui tá marcado, ó. Acionou a compra nesse Wzinho aqui que eu deixei com a saída aqui nessa mínima. Não fez uma forte correção, mas a estratégia ainda estava valendo. Voltou a fazer uma máxima aqui superior à anterior, tá? E corrigiu bastante novamente. Então, assim, não é aquele papel que fez a nossa estratégia dos sonhos, né? Mas para quem está posicionado ainda está na estratégia, tá? E querendo botar o stop acima aqui um pouquinho para reduzir caso veja, porque se ele romper esse stop, ele rompe um M aqui, né? E aí eu acho que pode ser que o papel venha a cair mesmo, sabe? Então eu levantaria um pouco o stop em 61,50, tá? Aí fica aqui a critério, tá? Eu acho que pode ser que o papel volte a fazer candles para cima e subir, mas como pode também acionar esse stop e fazer uma queda grande ainda, uma grande correção. Mas a estratégia ainda está valendo para a BR, tá? Então a gente não saiu dela no mercado ainda, tá? Na nossa estratégia. O próximo é a BTLW, tá? Então o BTLW deixou uma linha de tendência de baixa, né? Fez aqui deu uma respirada, fazendo um pivôzinho, dando a chance para a gente entrar, né? Isso aqui é um momento para quem opera diário, assim como eu, né, que é o momento assim top para a gente entrar. Quando a gente tem um zigue-zague, o primeiro zigue-zague ascendente depois depois que ele larga, né, uma linha de tendência de baixa, ou que ele mostra algum sinal de reversão e faz um primeiro zigue-zague aqui. Então nós entramos aqui na máxima desse candle de 23,75 e por enquanto stop ainda aqui embaixo, tá? Não tem como levantar esse stop ainda, a nossa estratégia ainda está rolando, tá? Nós estamos com um alvo para ela aqui, pessoal, mais ou menos aqui, ó, primeiro alvo aqui em 28, para depois alcançar lá os 34, tá? Então eu vou acompanhar esse trade aqui, tá? Se o mercado começar a ficar feio e der tudo errado, eu vou ser estopado aqui embaixo, tá? Ou se ele vier fazer um próximo fundo aqui, nós levantamos nossos stops, mas eu vou querer acompanhar ainda o preço desse papel. O próximo é BVMF. Olha lá, também fez um zigue-zague que deu chance para a gente entrar no papel, tá vendo? Por enquanto stop ainda mantido aqui, a rigor, tá? Em 10,59, tá? Você vê que tem aqui, ó, fez um outro fundinho aqui,
tá? Então assim, quem tiver com pouca gordura e quiser, pode aumentar o stop, tá? Por exemplo, aqui fiz um outro fundo na zona de break-even, que seria uma zona de break-even para poder a gente segurar, né? Não ter mais prejuízo com essa estratégia de entrada. Sinceramente, eu sou mais tranquilo nesse aspecto, tá? Eu vou esperar realmente o papel chegar próximo aqui da média para montar minha estratégia de stop aqui, tá? Por enquanto, tá? Eu vou deixar o stop aqui embaixo, mas não é de tudo ruim levantar um pouquinho o stop, entendeu? Então preciso decidir isso aí para vocês, né? Para a gente poder manter a nossa carteira aqui, não ficar tão divergente. Então eu vou manter o stop aqui embaixo, na mínima de 10,59, esperando aqui o próximo suporte, tá? Porque a rigor eu não vejo uma grande correção ainda para minha linha média aqui que possa ser levantado o meu stop, tá? Para minha média exponencial. Aí o próximo papel é CCRO, que esse foi estopado, tá? Ele acionou compra aqui na semana retrasada e eu tinha levantado o stop, colocado o stop aqui, né? Porque o stop era bem aqui embaixo, né? Então tá vendo, ó, se eu tivesse mantido o stop aqui embaixo, eu estaria no jogo ainda, tá? Mas como eu levantei o stop, que estava para a semana passada, ele estava aqui com suporte bem próximo das médias, eu levantei meu stop, ele acionou, tá? Testou minha linha de tendência de baixa aqui e voltou a subir. É aquilo que eu falei, ele volta a ser uma estratégia, na minha ultrapassagem aqui da máxima desse candle aqui, eu volto a ter uma estratégia de compra para ele, tá? Então assim, não é porque eu fui estopado que eu não estou acreditando no papel ainda, tá? Ele só acabou com essa minha estratégia, mas é a minha segurança. Por quê? Porque esse papel pode não dar esse momento de compra e vir a cair e despencar. Então pelo menos eu já fui estopado nele. Agora ele está aqui numa consolidação que parece ser uma bandeira. Se você olhar isso aqui, eu acho que a gente forma aqui uma bandeirazinha aqui, tá? E ele rompendo essa bandeira seria num momento bom nessa máxima que eu coloquei aqui de rompimento, tá? Então vou apagar aqui só para não poluir tanto aqui nossa estratégia. Então CCRO ainda foi estopado pela estratégia da semana retrasada, mas virou uma estratégia de compra para o futuro aí. E a Cielo, stop da Cielo. Não, nós tivemos esses, entrada e entrada, dois momentos de entrada aqui. O stop aqui embaixo ainda é um outro papel que eu não tenho segurança para subir esse stop ainda, tá? Para alvo, questão de alvo, quem opera, né? Aqui quem operou esse pivô aqui, provavelmente ele chegou no alvo, poderia ter realizado, mas para o objetivo desse programa, tá? Que eu acompanho o trade, eu vou manter o stop na mínima de 37,28, tá? Então é um stop que eu não levantei ainda, tá? Desde essa estratégia. Já estamos na zona de break-even, mas eu vou manter ele aqui para esperar uma correção mais próxima da média, tá? O próximo é a Cosan, que é uma estratégia já também antiga. Cosan não, desculpa. Eu sempre confundo. Essa é a Companhia Siderúrgica Nacional, tá? Então ele foi uma estratégia na saída da consolidação, voltou a ser uma estratégia agora na semana passada, tá? E acionou, tá vendo? A nossa compra semana passada e foi muito bom o papel, tá vendo? Foi uma compra que quando acionou a nossa compra, a nossa estratégia, que eu coloquei nesse Wzinho, ele foi bem interessante, tá? Então, para motivo de quem está comprado, que comprou agora na semana passada, e para quem já comprou na consolidação, eu deixaria o meu stop aqui, nessa mínimazinha ainda, trabalhando o papel para depois a gente subir esse stop, tá? Então por enquanto ainda está na mínima de 5,51, tá? 5,50, até um pouquinho abaixo de 5,51, 5,50, 5,49 aciona o stop, mas por enquanto eu vou acompanhar esse trade da Companhia Siderúrgica Nacional. Aí o próximo, aí sim, eu vou para Cosan, tá? A Cosan é um papel que teve uma estratégia na saída daqui desse rompimento, né? E eu não tô lembrado, preciso olhar aqui, não vou perder esse tempo agora, quando é que a gente comprou, mas eu acho que foi aqui. Foi por aqui, na saída dessa consolidação. Eu sei que a gente está posicionado nele ainda e não foi estopado, tá? Então assim, nessa estratégia de Cosan, eu ainda estou mantido no stop na mínima de 27,25, tá? Stop meu ainda mantido aqui
nessa mínima de 27,25, tá bom? Esperando trabalhar aqui pra gente ver, e ela é uma estratégia de compra acima disso, tá? Foi citado aí anteriormente. Aí nós estamos posicionados em, acionou também nossa compra semana, acho que retrasada, Elet T6, tá? Não sei, deixa eu ver se eu acho que eu usei uma estratégia dos 60 minutos, foi aqui, ó, tá? Nessa máxima que a gente comprou, tá? E estamos acompanhando aqui a tendência, tá? Lá pro diário, tá? Na nossa entrada, provavelmente foi aqui, deixa eu subir aqui novamente, foi na máxima de 7,54, tá? Então é na máxima provavelmente desse candle aqui, ó, 7,30, 7,54, foi por aqui. Nossa entrada foi na estratégia do semanal, nós estamos por aqui, tá? E stop eu vou deixar aqui, ó, na mínima de 7,26, ok? Tá? Por quê? Porque o papel teve essa onda, fez um pivô, ele perdeu um pouco a força, né? Tá precisando passar essa resistência aqui e ele não passou ainda, tá vendo? Dessa mínima aí que eu acabei de falar, na mínima de 7,26, tá? Deixa eu deixar anotado aqui no gráfico já. Ok? Próximo é a Equatorial, que foi uma estratégia de topo histórico que a gente entrou, tá? A gente entrou na saída dessa máxima aqui de 28,11, tá? Quando ele rompeu essa máxima aqui de 28,11, eu desconsiderei essa sombra, fez um movimento super interessante aqui, né? E estamos lá, seguindo tendência ainda, tá? A Equatorial, o que acontece? Ela fez um bom stop aqui, ó, um bom suporte aqui, tá? Bem próximo da tendência, tá? Então, para quem quiser salvar todo isso aqui, pode subir o stop para a mínima de 30,72. O que acontece, tá? É o que eu te falei, eu gosto de stops que estão mais próximos da minha linha média aqui. Como é um papel de topo histórico, tá? Eu tô já no lucro nele, eu vou me dar o luxo de manter o meu stop em 27,72, tá? Então, caso ele venha fazer uma correção maior, eu vou operar esse risco aqui, tá? Eu vou continuar no papel, vamos supor que ele faça um desenho assim e bata esse stop, tá? Eu vou continuar com o meu stop aqui embaixo, tá ok? Isso é o meu perfil, tá? Então, assim, quem tem toda a liberdade aí, quem quiser sair antes, sair aqui nesse fundo mais próximo aqui, mais alto, né? Que também é uma saída técnica, entendeu? E aí, próximo é a Lame, que a Lame é um papel também, né, que foi de topo histórico. Isso é interessante porque olha como ficou ruim o nosso gerenciamento de risco nesse papel. Eu tinha indicado a máxima, o topo histórico aqui em 17,42, né, e ele ultrapassou, tá? Então fez a nossa compra, né, a 17,43 mais ou menos, agora está corrigindo na média, né? E quando o papel dá essa esticada, fica difícil a gente achar um stop. A rigor, o stop ainda está aqui embaixo, tá? Aqui seria nessa mínima, o último grande suporte dele foi aqui na mínima de 15,87, tá? Mas para essa estratégia, né, de quem entrou agora no mercado e quiser fazer stop mais curto, tem o direito de colocar o stop aqui, ó, nessa mínima, tá? Como é um papel que oscila muito, é muito provável que o papel possa corrigir para as médias intermediárias, entendeu? Então, esse é uma dúvida, tá, pessoal? Então, você está operando diário, você quer com pouca gordura, você quer manter a sua estratégia com um stop mais curto para gerenciamento de risco, você tem, pode decidir colocar aqui em cima. Essa compra que eu fiz aqui, eu esperaria o papel trabalhar mais um pouco, tá? Eu deixaria o meu stop aqui na mínima de 15,47, tá? Porque é um papel de topo histórico, nós temos uma projeção boa aí para cima, então eu deixaria o papel trabalhar mais um pouco antes de levantar meu stop, tá ok? Então ficaria para mim nessa mínima aqui de
15,47, tá? E quem quiser levantar, levanta para a mínima de 16,62, tá? Próximo papel que nós estamos posicionados, que foi também acionado semana passada agora, é essa compra aqui, ó. Eu tinha colocado para ultrapassagem nessa máxima aqui, a gente entrava, ele entrou logo no primeiro dia aqui, ó, de pregão, né? Ele abriu abaixo e foi lá em cima e acionou a compra nossa. E começou a fazer um movimento interessante para cima, tá? O stop desse papel eu deixaria aqui, nessa mínima aqui, ó. Tá ok? Que é a mínima de 13,53. Então 13,51 eu sairia dessa estratégia, tá? Largaria ela caso ela viesse a dar errado. Mas é um papel que, se a gente olhar aqui, ó, nessa região do gráfico que a gente está projetando, ó, nós estamos alcançando aí 16 para depois alcançar 17, depois 21, tá? São os objetivos desse papel, tá? Se ele continuar com essa simetria interessante. Então a Light foi acionada agora semana passada e o outro foi acionado foi a M Dias Branco, tá? Eu deixei uma estratégia de compra aqui novamente. É aquele que acionou agora na semana passada também e quase bateu o nosso stop aqui, ó, tá? Aqui está o nosso stop. Então ele quase bateu. E eu deixei mais uma estratégia de compra aqui para essa semana, entendeu? Se ele vier a ultrapassar essa máxima aqui, eu entro no papel, tá? Com esse objetivo de chegar a 100, tá? De 93 para 100, para sair aqui em torno de 89 caso dê errado, tá? Então é um bom gerenciamento de risco, a M Dias Branco. E o próximo, eu vou falar da Pão de Açúcar. Antes do Pão de Açúcar, eu vou falar da Porto Seguro, tá? Que até agora eu falei só de um stop, né? Que foi a da CCRO. Porto Seguro foi uma estratégia que a gente usou aqui embaixo, tá? No rompimento desse pivô aqui, a gente usou a estratégia de 60 minutos. Fomos acompanhando, já levantei o stop aqui para cima e estou esperando para levantar novamente, tá? Então o papel trabalhando aqui para cima, né, com candles de máximas e mínimas superiores, eu levanto stop aqui. Por enquanto eu não vou levantar, vou deixar o stop ficar mais consistente aqui, tá? Quem quiser realizar esse look e sair fora, tá totalmente no direito. Olha como o papel atingiu nossos objetivos aqui, ó. Quando eu tracei na entrada aqui desse pivô, considerando isso aqui um pivô, a gente tinha um objetivo de 34,69, ele alcançou 34,69. Depois eu tinha um objetivo lá em cima de 38,43, ele chegou bem próximo de 38,43. Tá, então é um papel assim, quem quiser botar dinheiro no bolso para ir partir com uma outra estratégia, está autorizado. Eu acredito muito ainda no papel, tá? Vamos só ver como é que tá o semanal aqui, ó. É um papel de também que rompeu topo histórico, tá vendo, ó? Então eu não, com papel com topo histórico, eu sou bem bonzinho com os tops, sabe? Eu não sou muito exigente no stop de papel de estratégia de topo histórico, entendeu? Então eu não subiria não, eu deixaria trabalhar mais aqui, tá? Ainda deixaria minha mínima aqui em 32,73, que eu quero acompanhar esse papel, deixar ele trabalhar mais um pouco, tá? Então a Porto Seguro, e o último foi a Sul América, que nós estamos também posicionados, tivemos entradas aqui novas também, né? Eu acho que o stop para salvar lucro estaria aqui, ó, nessa mínima aqui, tá? De 13,91, tá? É um stop que está bem próximo da média, tá? Então eu acho que tá válido, tá? Esse stop, tá? Aqui já está mais distante. Quem tiver com gordura, vou deixar o papel trabalhar mais um pouco, tudo bem, mas esse não é um papel de topo histórico, tá? Esse é um papel que tem aqui umas resistências próximas aqui, ó. A gente olhando para essa região do gráfico, em 14, já alcançou um objetivo interessante. Então é um papel que pode corrigir e a gente, né, não sabe aí, é bom ficar atento, né? Então assim, eu deixaria o stop, eu levantaria assim meu stop nesse papel, tá? Então o stop de Sula ficaria aí em 13, deixa eu ver aqui qual é esse stop aqui. R$13,91, tá bom? Bom, o último, foram dois stops que nós batemos, né? Então a gente foi estopado na CCRO, e aqui o último que eu ia falar que foi um papel também da semana passada,
Foi uma estratégia esquisita que a gente usou, porque o que acontece? Ó, eu entrei, o papel 1, 2, 3, 4, 5. Na semana passada ele não tinha esses 5, né? Esses 5 candles aqui, ele não tinha, tá? Aí eu tava assim diante disso aqui na semana passada, tá? Diante desse movimento. Eu acho que o objetivo dele é 109 e eu queria aproveitar essa subida. Eu achei que o papel pudesse vir a subir, né? Então eu quis pegar uma carona aqui nessa máxima, ultrapassando essa máxima. Só que nessa carona minha mínima estaria aqui, né? Então aqui, ó, seria a estratégia seria essa, né? Então na ultrapassagem da máxima desse candle aqui, então na máxima desse candle, tá? Que foi acionado, ó, né? Nessa linha aqui e depois bateu o meu stop, tá? Isso acontece, paciência. Então assim, nós tivemos 2 stops, tá? Das estratégias da semana passada, tá? Então isso faz parte do jogo do mercado. Tá ok? Então acabei saindo. E não deixa de ser interessante o papel ainda, apesar de não ter dado a minha estratégia. O que eu acredito? Ó, ó o papel fazendo fundos. Ele está fazendo fundos aqui, ó, né? Ascendentes, né? Então provavelmente ele está descansando aqui em torno da média intermediária, tal, para começar a ter uma tendência a retomar sua tendência de alta, tá? E só que assim, para entrar como estratégia, eu não escolhi ele por causa dessa distância do papel, do seu ponto de compra para o seu ponto de suporte aqui, de stop, por gerenciamento de risco. Eu não deixei ele como estratégia da semana, tá? Então é isso, muito obrigado aí pela presença, os comentários todos que vocês têm feito aí, os e-mails, tá? Volto a dizer que isso aqui é um programa aí que eu montei, que é uma paixão que eu tenho, gosto de fazer isso. Então é um carinho que eu tenho aí com o meu dinheiro e com o dinheiro de quem eu estou fazendo as indicações. Então agradeço muito aí a vocês e até semana que vem. Valeu, pessoal, muito obrigado.